Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. É motivo de muita alegria de nós estarmos aqui hoje, celebrando o Dia do Senhor, e eu espero que todos estejam bem e que a graça de Deus te alcance nesse momento. Feche seus olhos aí, onde você está, com a sua família, ou mesmo sozinho. Mas se coloque diante do Senhor e agradeça a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida. Com certeza tem protegido, tem suprido a sua necessidade. Então, feche seus olhos e ore agradecendo a Deus nesse momento. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que nós, os teus servos, teus filhos, temos de louvarmos o teu nome na adversidade. Senhor, são tempos difíceis, mas nós queremos te glorificar porque o Senhor está passando conosco. E o Senhor tem nos dado uma dose de fé, de confiança a cada dia. E nós cremos que dias melhores virão, porque nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra. Então, Senhor, eu quero te agradecer por suprir as nossas necessidades, por alcançar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos. E eu estendo, Senhor, em nome de Jesus, essa oração também aos nossos amigos, os nossos entes queridos afastados, que eles encontrem, ó Deus, a saúde, a paz e a graça do Senhor. E que neste domingo, Senhor, o Senhor complete a tua palavra e a tua vontade no coração de cada um dos teus servos. Então, Senhor, recebe como cheiro suave as tuas narinas, Senhor, este culto que será prestado a Ti, porque nós fazemos isso, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome. Nós declaramos que Te amamos, que Te adoramos e que o Senhor é o único dono do nosso coração. Então, toma o Teu lugar, Senhor, e seja exaltado, engrandecido. Nós cremos, Senhor, que Tu és o único Deus do nosso coração. Então, Pai, recebe, para o louvor e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Querido, agora você vai ter a oportunidade de louvar e engrandecer ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado, sobre a terra, sobre os céus. Então, você vai poder glorificar conosco. Aí onde você está, adore ao Senhor com palmas. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado, teu nome louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Porque Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Vai sempre reinar.
glória a Deus. O amor do Senhor que tem nos alcançado a cada dia é incomparável. Eu posso sentir e com certeza você sente aí também no seu coração. Então você vai fazer essa declaração de amor para o Senhor. O teu amor me fascina, mexe com o meu coração e me enche de alegria. E através disso eu consigo me colocar diante do Senhor, entregando todo o meu ser e toda a minha devoção, todo o meu amor a Ele. Então faça isso nesse momento. Mexe com meu coração, me enche de alegria, gera em mim devoção. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Será sempre teu, quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Senhor, essa é a nossa oração. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, me enche de alegria, gera em mim devoção. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu, quero viver só pra te amar e desfrutar Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sido um Deus fiel, ó Pai, em meio às tantas lutas, Senhor, que estamos enfrentando, Senhor Deus, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, e também, Senhor Deus, cuidando dos nossos próximos espalhados pela face da terra, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com a tua igreja, Senhor, zelando, Senhor Deus, por cada membro, Senhor, por cada família, e também por aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar guardando os lares, Senhor. Esteja, Senhor Deus, com a direção, com o pastor, Senhor, com a diretoria, Senhor, também, nas decisões que irão ter de ser tomadas, Senhor, que o Senhor possa estar sempre instruindo, Senhor Deus, através do Seu Santo Espírito, Pai. Esteja conosco, pois a cada dia a Tua vinda se aproxima, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora com o estudo da EBD. Seja abençoado e um ótimo domingo. Bom dia, irmãos. Aqui é o Wilson Freitas que está falando. Peço a Deus que todos estejam bem no meio dessa pandemia, que todos estejam com saúde. Essa situação que nós estamos enfrentando está nos ensinando como não podemos fazer planos, né? Quantos planos nós fizemos para 2020, quantas coisas a gente projetamos, quantas
vontades a gente tivemos, quantos negócios a gente tentou, falamos que faríamos, porém, nós estamos aprendendo a cada dia que o dia de amanhã não nos pertence. Quantos planos nós fizemos e quantos planos foram frustrados. Quantas pessoas planejaram seu 2020 diferente e hoje está diferente do que nós planejamos. Porém, no meio de tudo isso, eu desejo um ótimo dia para os irmãos, principalmente que estejam todos com saúde, todos bem, todos no meio da sua família, que todos estejam passando por momentos de confinamento ou mesmo de ansiedade, porém, confiando em Deus, descansando na palavra de Deus, descansando no Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo. Como o pastor adiantou no domingo passado, estamos seguindo uma nova linha, uma nova forma de fazer, a IBD, para ficar mais visual, para ficar mais atrativo, para que os irmãos consigam acompanhar e aprender junto conosco, porque nós estamos aprendendo junto. Estamos fazendo a cada domingo, tentando fazer melhor, estamos aprendendo, fazendo. Tem uma série de irmãos que estão se dedicando muito para que os irmãos possam cultuar, para que nós possamos cultuar juntos, mesmo distantes fisicamente, mas que nós podemos servir ao nosso Senhor na distância física, que vai deixar de fazer nós cultuarmos. E quando nós cultuamos com a nossa igreja, é muito melhor. E é isso que nós estamos fazendo a cada domingo. Estamos nos esforçando. Tem uma série de alguns irmãos que estão se dedicando muito mesmo, doando bastante do seu tempo para que isso possa acontecer. E a cada domingo possa ficar melhor e que nós possamos continuar servindo ao Senhor e cultuando o seu nome. Portanto, o que a gente pede é que dê um retorno para a gente. Se você está gostando desse modelo de EBD, dê um retorno para a gente, dê um like no vídeo, se inscreva no canal para não ficar dependendo dos avisos do Timóteo. Então, se inscreva no canal da igreja, que tudo que aparecer lá vai ser comunicado para você automaticamente. Dê um retorno, manda uma mensagem para o próprio Timóteo, fale o que está achando, o que precisa ser melhorado, porque o esforço que está sendo feito por alguns irmãos é grande, para que nós possamos, no nosso lar, cultuarmos a Deus e assistirmos o culto na nossa igreja principalmente. Voltando a falar da situação que estamos passando, uma coisa que podemos ver: Deus está no controle de tudo. Simples assim. Deus está no controle de tudo. Não podemos fazer planos pensando somente nas nossas forças, porque Deus está acima de tudo e Deus planeja. O mundo está perdendo a noção do que é certo e do que é errado. Está tendo o mal pelo bem e o bem pelo mal. E Deus, neste momento, está mostrando, acima de tudo, tudo tudo passa pela vontade de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo acontece se Deus permitir. Então, nós estamos passando por isso e aprendendo que nossos planos dependem da vontade de Deus, da permissão de Deus. Porque o mundo inteiro está esquecendo de Deus, porém, tudo está no controle dele. Nossa lição de hoje é a número 3, de título Quem é Quem? O texto básico é Esdras, capítulo 2, versículo do 1 ao 70. Quando me pediram para dar essa lição, essa aula, lendo o capítulo de Esdras, capítulo 2, a gente vê vários nomes de pessoas, de cidades, de funções, e eu pensei, Deus, como que a gente vai aprender um capítulo que fala nome de pessoas, de cidades, de locais? Porém, quando a gente começa a se aprofundar mesmo na palavra de Deus, a gente vê que exatamente é a palavra que a gente precisa para o dia de hoje. É Deus falando conosco nos nossos dias através dessa mensagem. É muito atual e fala muito nos nossos corações. A palavra de Deus é maravilhosa. Em todos os capítulos da Bíblia fala conosco. E a gente vai ver que hoje é a palavra que a gente precisa exatamente para esse período que a gente está passando. Deus é maravilhoso. Tudo acontece como Ele quer. Tudo é um propósito, tudo tem um propósito de Deus no meio. Mesmo durante o caos, o plano de Deus já está traçando. E quanto a nós, como que a gente pode atravessar isso? Como ser fiel atravessando e vivendo neste mundo tão cruel, onde o bem é mal e o mal é bem? Nós vamos aprender isso hoje,
através de uma história que aconteceu exatamente o que está acontecendo conosco agora. Um povo que passou pelo deserto para alcançar o propósito de Deus na vida deles. O texto devocional é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Os irmãos puderem ler durante a semana ou durante o dia. É interessante, é importante para a nossa vida. E vamos ler juntos o texto-chave, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Passar um pouquinho de Esdras, vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. De quem somos filhos, irmãos? Quem nós somos? Em que acreditamos? Qual que é a nossa origem? Da onde que nós viemos, para onde que nós vamos? Quem nós somos? Quem nós acreditamos? De quem nós somos filhos? Qual o nosso DNA? Se a gente soubermos isso, não tem separação, não tem igreja fechada, não tem distanciamento social, não tem coronavírus, não tem um mundão aí que vai nos separar. Separar do quê? Por quê? Porque se nós, continuando no versículo, porquanto, se procedermos assim, não tropeçarás em tempo algum. Nada nos faz desviar do nosso caminho se nós soubermos quem nós somos e no que acreditamos, de quem nós somos filhos. Se nós soubermos isso, nada nos vai fazer tropeçar. Em tempo algum. Tempo bom ou tempo ruim? Tempo bom para nos acomodar ou tempo ruim para nos assustar? Sabe por quê? Porque desta maneira é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso porque nós temos o objetivo de alcançar o reino de Deus. Se nós soubermos quem nós somos, em quem acreditamos, nós nunca vamos tropeçar. Tropeçar por quê? Para chegar no nosso objetivo. Nosso objetivo qual que é? Entrar no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um versículo que a gente lê, né, irmãos, já fala tanto conosco. Já é uma lição inteira, um único versículo. Só estamos no versículo chave, mas já sentimos a palavra de Deus falando conosco e nos ensinando nessa lição de hoje. Se nós soubermos no que acreditamos, se nós formos firmados na palavra de Deus, nada nos faz desviar, pois o nosso objetivo é alcançar o reino de Deus, seja qual for o tempo. Muito bem. A história que a gente estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo hoje é uma história de um povo que tinha um desafio pela frente. É uma história de um povo que tinha um objetivo gigante pela frente. Tinha um desafio. E tinha tudo para desistir. Olhando para frente, esse povo tinha um deserto inteiro para atravessar. Mais ou menos 1.300 quilômetros. 4 meses de viagem. Uma viagem não fácil. Uma viagem não como hoje em dia, de avião, de carro, de ônibus. Não, era uma viagem a pé. Uma viagem no máximo em cima de um animal. Acima de um camelo, de um cavalo, de um burro. Mas isso para poucas pessoas. A maioria iriam a pé mesmo. Tanto é que essa viagem durou 4 meses. 4 meses andando, 4 meses no deserto, 4 meses de logística. Imagine uma multidão atravessando um deserto inteiro, uma viagem inteira. Qual que era a logística para dormir, para acordar, para comer, para coordenar, para não se perder? Era uma viagem complicada, uma viagem difícil. O interessante é que, mesmo fazendo essa viagem, aquele povo ele estava voltando para sua terra. Ele estava saindo de Babilônia e voltando para Jerusalém. Ele estava saindo da Babilônia, onde eles eram cativos, e voltando para Jerusalém. Porém, nesse momento, mesmo em Babilônia, eles já não eram tratados como escravos. Eles tinham uma certa autonomia. Eles viviam bem. Eles tinham que pagar os impostos, porém eles viviam não como escravos, mas como trabalhadores, como pessoas
que eram subjugadas por aquele reino, porém, eles tinham uma vida não de escravos propriamente dito, porque eles pagavam imposto, e isso era o que o rei, naquela época, o rei dos persas, queriam, o rei Ciro. E o interessante é que, mesmo voltando, eles iam continuar numa situação parecida. Eles iam continuar servindo o rei persa, o rei Ciro, eles iam continuar pagando os impostos, eles iam continuar subjugados. Porém, qual que era a motivação daquele povo? Por que eles queriam voltar? Porque eles tiveram motivação para voltar. O seu DNA. A motivação deles era o seu DNA. Eles eram eles criam em quem? Em Deus. E a motivação deles era o Deus que eles criam. A motivação dele era a sua terra. A motivação dele era a promessa do Senhor. A motivação deles era a sua fé. A motivação deles era porque eles estavam em terra estranha. Eles sabiam que o seu lar não era ali. Eles sabiam que o seu local de descanso não poderia ser na Babilônia. Mesmo se eles estivessem vivendo bem. Mas a confiança que eles tinham era na palavra de Deus. E eles sabiam que o seu lar era distante, era em Jerusalém. Era isso que os motivava. Mesmo nesse mundo, nós temos que ter consciência que nosso lar não é aqui. Nosso lar é em outro local. Por isso que nós, mesmo atravessando qualquer deserto, nós temos que ter consciência que o nosso objetivo é chegar no nosso lar. E o nosso lar não é aqui neste mundo. E aquele povo pensava exatamente isso. Eles estavam na Babilônia, eles estavam num período melhor do que quando eles foram levados cativos, porém, o seu lar não era ali. O seu DNA não estava ali. O seu povo não era ali. A sua casa não era ali. A sua fé não era daquele lugar. O seu Deus não era o Deus daquele lugar. Eles precisavam voltar para Jerusalém, para viver aquilo que eles criam, aquilo que eles acreditavam, aquilo que estava no seu perfil, na sua origem. Eles sabiam a origem que eles eram e era isso que eles buscavam. Não é verdade? Muito bem. Aquele povo se levantou, arregaçou as mangas e falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eles colocaram a mão no arado. Eles se dispuseram a fazer aquela viagem, e era uma viagem que eles fariam para reconstruir a cidade deles. Eles queriam voltar para a sua cidade porque eles lembravam. Eles tinham na mente deles tudo que eles já viveram. O templo que eles tinham, o Deus que eles serviram, a palavra que eles falavam, a palavra que eles escutavam, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles criam. Eles tinham isso em mente e eles falavam assim: eu vou. Todos foram? Não foram todos, mas aqueles que se dispuseram aí falaram: eis-me aqui, Senhor. Mesmo tendo um deserto pela frente, mesmo tendo 4 meses de viagem pela frente, mesmo que as dificuldades que eles teriam que passar, eles falaram assim: eu vou porque eu preciso reconstruir a cidade do Senhor, eu preciso reconstruir o templo do Senhor, eu preciso reconstruir a cidade que Deus escolheu como sendo a cidade do seu povo. Pior que isso é que quando a gente lembra do outro êxodo, quando o pessoal voltou para a Terra Prometida manava leite e mel, não é verdade? Agora, eles estavam fazendo essa viagem e quando chegassem lá, a cidade estava destruída. A cidade fazia 70 anos que estava destruída, que tinha sido destruída, abandonada. Eles iriam fazer essa viagem, com todas as dificuldades dessa viagem, sabendo que quando eles chegassem lá, eles não poderiam descansar. Eles tinham que trabalhar mais ainda. Quando a gente faz uma viagem, dizem por aí que a melhor parte de uma viagem longa é a nossa cama. Quando a gente volta e deita na nossa cama. Quando a gente fica viajando muito tempo, o melhor local mesmo é a nossa cama. Que quando a gente volta de viagem, a gente deita e descansa. Essa é a melhor parte da viagem longa, na verdade. É o que dizem por aí, pelo menos. E aquele povo, mesmo fazendo essa viagem longa, eles não poderiam deitar na sua cama, porque eles tinham a cidade para reconstruir. Eles tinham o tempo para reconstruir. O templo de Deus estava destruído e era a função deles. A primeira coisa que eles tinham que fazer, tentar reconstruir o templo. Essa
é a pior parte, porque eles, além da dificuldade da viagem, eles estavam largando uma vida relativamente boa para que chegar lá, colocar a mão para trabalhar. E trabalho pesado, trabalho de reconstrução. É complicado, né, irmãos? Porém, aquele povo se dispôs a fazer aquela viagem. Eles se dispuseram a colocar a mão no arado, pegar a estrada e fazer aquela viagem. Nada os fizeram desistir. Por quê? Porque eles sabiam que Jerusalém era a sua terra. Eles não podiam desistir porque Jerusalém era sua casa. Jerusalém era seu lar. Mesmo 70 anos depois, Jerusalém era sua história. Eles foram, enfrentaram o deserto, enfrentaram montanha, enfrentaram vales, foram beirando o rio Eufrates. Por que eles foram beirando o rio Eufrates? Porque era o caminho possível de se fazer. Onde tinha água, tinha alimento, tinha população para dar um suporte para eles. Porque se eles fossem em linha reta, seria impossível atravessar o deserto. Eles morreriam antes. Seria muito mais perto, seriam uns 800 quilômetros mais ou menos. Mas eles foram pelo caminho mais longo, beirando o rio, porque eles precisavam sobreviver à viagem. E aí a viagem ficou mais longa e durou 4 meses. Porém, era a viagem possível que todos chegassem bem ao destino, porque eles não poderiam perder ninguém, porque eles tinham uma missão maior, que era construir o templo, reconstruir o templo do Senhor. E eles pegaram e fizeram aquela viagem. Aquela viagem para Jerusalém, sua terra natal, seu lar, seu povo, a sua origem, aquilo que Deus colocou como objetivo, aquilo que Deus colocou como o seu lar, como a sua terra. Muito bem. Aquilo tudo estava acontecendo e o povo saindo pela porta da Babilônia, a porta se abriu para eles saírem. Por que aconteceu isso? Será que foi só um acaso que permitiu que eles saíssem pela porta da frente? Será que o rei permitiu e ainda dá uma ajuda financeira para ele? Porque o rei, além de fazer com que o povo que ficasse desse uma oferta, desse um valor para eles fazerem a obra e fazerem a viagem, o rei ainda devolveu tudo que tinha sido roubado para eles. Estranho, né, irmãos? O rei liberar aquele povo todo sem uma espada sendo desembainhada, sem uma espada sendo levantada, sem nenhum sangue sendo derramado, saindo pela porta da frente, saindo pela porta central e sendo ainda abençoado pelo rei, sendo liberado com um mandato real, com a lei, com um papel do rei, com o carimbo do rei. Isso era coincidência? Isso foi por acaso? Nada é por acaso, irmãos. Tudo é permissão de Deus. 200 anos antes, em Isaías 45, versículo 1, a gente já vê que Deus tinha profecia. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. As portas não se fecharão. 200 anos antes, irmãos, Deus chamou o rei pelo nome. Meu ungido, Ciro. Ciro não era nem nascido, não era nem projeto ainda, mas Deus já estava chamando ele pelo nome, porque tudo é propósito de Deus. Deus chamou Ciro pelo nome. Além de chamar Ciro pelo nome, ele colocou o que ele faria. Ele abateria as nações diante da sua face. O rei Nabucodonosor tinha caído. A Babilônia tinha caído. Ciro tinha se tornado rei da Pérsia e rei de toda a região. Para discingir os lombos do rei, ele destruiu os outros reis. E para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. As portas não se fecharão para o povo de Deus quando é propósito de Deus, quando Deus permite, quando é vontade de Deus. Jeremias, além desse outra profecia, teve várias, nós podemos ver de Jeremias. Além de chamar Ciro pelo nome, olha essa profecia, irmãos. Jeremias, capítulo 25, versículo 12.
Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Ele, além de chamar Ciro pelo nome, ele falou exatamente a quantidade de anos que eles ficariam cativos. 70 anos eles passariam no deserto. Deus é maravilhoso e tudo é permissão dele. Esse retorno se deu em 3 etapas. A primeira etapa foi a etapa de Zorobabel, reconstruir o templo. A missão dele era reconstruir o templo. Segunda etapa, Esdras, que foi restaurar o culto a Deus, reconstruir o templo, mas na parte espiritual, o culto, a palavra, o povo já estava desobedecendo. Neemias, que foi por último reconstruir os muros. Neemias já foi com menos pessoas. Esdras foi mais ou menos com 1.700 pessoas e Neemias foi com um pouco menos de pessoas. Quantos que foram, irmãos? O pastor comentou na semana passada que mais ou menos 10% das pessoas só que saíram. O total de pessoas a gente não sabe. Vamos estimar as 10% que o irmão comentou. Foram mais ou menos, naquela época, saíram junto com Zorobabel, mais ou menos 50 mil pessoas. Precisamente 42.360. Mas como tinha escravos, tinha mulheres, tinha crianças, vamos estimar mais ou menos uns 50 mil pessoas que foram nessa viagem. 10%. A gente vê que 90% das pessoas não fizeram a viagem. 10% fizeram essa viagem. Se dispuseram a sair. Desses 10%, mais ou menos umas 50 mil pessoas. Desses 50 mil pessoas, destacamos 3 grupos. 3 grupos que saltam aos nossos olhos. 3 grupos que a gente vai estudar aqui como referência para a gente. Primeiro grupo, a gente chama do grupo de primazias. É um grupo que saíram, que sabiam a sua genealogia. É um grupo que podia provar qual era a sua linhagem, qual era o seu povo. E desse grupo saíram os líderes, inclusive. Os líderes como Zorobabel, como Jesua, como Neemias, não aquele Neemias que reconstruiu o muro, mas o outro Neemias, Mordecai, saíram desse grupo. Esse era um grupo que saiu desses 50 mil, é um grupo que a gente chama de primazia. É um grupo que sabiam exatamente da onde que eles vieram, qual era o seu sobrenome, qual era o seu DNA, qual a sua origem. Eles não perderam a sua identidade. Os homens que são identificados por sua descendência. A lembrança da sua genealogia forma uma importante ordem de prova, né? Forma uma importante prova que nos revela as qualidades que eles tinham, as qualidades fundamentais do caráter daquele povo, daquele grupo. Afinal, 70 anos depois, eles conservaram a sua origem e o que eles eram, a sua família. Eles conservaram tudo aquilo que eles tinham. O que explica o que pode nos explicar tamanha fidelidade às suas origens? O que nos faz provar a sua fidelidade àquilo que eles eram? Por quê? Eles guardaram, em primeiro lugar, a fé. A fé em quê? A fé na promessa, na palavra e em Deus. Eles confiaram no Senhor em todo momento. Eles sabiam que a promessa de Deus era que eles retornariam à sua terra. E eles guardaram a sua fé. Com isso, eles guardaram a sua família. Eles guardaram quem eles eram, da onde que eles eram e para onde que eles queriam voltar. Para onde que eles tinham certeza que eles voltariam. Em segundo lugar, eles guardaram a esperança. E em terceiro lugar, eles guardaram o amor. A esperança em quê? A esperança na promessa de Deus. A esperança na palavra de Deus. A esperança de que eles voltariam para Jerusalém. Nem a distância, nem o tempo,
nem as provações foram capazes de apagar a memória, apagar da sua memória a sua origem e a sua identidade espiritual. Em terceiro lugar, o amor. O amor pelo quê? O amor pelo Senhor, o amor pela terra natal, o amor pela sua família, pela sua origem. Eles, assim como Davi, eles suspiravam continuadamente pelo santuário de Deus, pela palavra de Deus. Irmãos, isto é altamente instrutivo para nós e retrata uma realidade bem diferente. Uma realidade bem diferente, não, desculpa, bem presente. Tal como aquele povo naquela época, nós também somos chamados para manter firme nossa fé, nossa esperança, nosso amor. Mesmo nesse mundão que a gente está vivendo, mesmo durante a tempestade, mesmo durante os vendavais, nós permanecemos na palavra de Deus. Nós temos que permanecer com a nossa origem. Mesmo nesse mundo que nos ensina tantas coisas erradas. Nesse mundo que tem o bem pelo mal e o mal pelo bem. Pelas provações que a gente está passando, pelas provações que a gente passa nesse mundo, nós temos que guardar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Nosso amor pela palavra de Deus. Até porque, no final, o que vai sobrar é o quê? A fé, a esperança e o amor. E o amor maior que eles, porque o amor vai entrar no céu. Porque o amor é Deus e Deus está no céu. Deus vai entrar, portanto o amor vai entrar no céu. Muito bem, irmãos. Esse é o grupo primazia. O primeiro grupo que se destaca nesse capítulo. Se você olhar do versículo 2 ao 19, eles falam desse grupo que se manteve firme às suas origens, que sabia de onde que eles eram e para onde que eles iam. O segundo grupo, a gente pode chamar de grupo secundário. Quem são esses grupos? É um grupo que podemos falar que eles esqueceram seu sobrenome, esqueceram sua família, eles esqueceram quem eles eram. Quem eles eram, não, da onde que eles tinham vindo. Esse grupo que a gente chama de grupo secundário aqui, eles só lembravam do nome das suas cidades. E outros conservavam apenas suas funções. Eram sacerdotes, levitas, servidores do templo, e tinha até filhos dos servos de Salomão. Eles já não sabiam de que família eles pertenciam, mas eles sabiam a cidade que eles moravam. Eles sabiam que eles tinham trabalho. Eram trabalhadores até. Porém, eles já tinham esquecido de que família eles pertenciam. O que eles eram. Eles esqueceram suas origens e o povo a que pertencia. Como cristão, né, irmãos, para nós, trazendo para a nossa vida, tal fato chama até atenção para o perigo que somos capazes de passar enquanto nós estamos no mundo. De ficarmos indiferentes no que tange as coisas fundamentais da vida cristã. Nesse sentido, o mundo se torna uma região extremamente ameaçadora para nós que somos crentes. Até mesmo pastores, igrejas, crentes, frequentemente perde o zelo, a identidade mesmo cristã, quando se deixa envolver pelas coisas desse mundo que está à nossa volta. Todos somos chamados a reconhecer que vivemos em terra estranha. Nós temos que nos lembrar sempre que nós estamos vivendo em terra estranha e que devemos ficar prevenidos contra as coisas que no mundo nos fazem esquecer de Deus e do seu reino. Né? Temos que tomar cuidado para não perder, mesmo dentro da igreja, a gente não perder a nossa identidade. Por último, o grupo de rejeitados. O último grupo, que está no versículo 59 ao 63. Que grupo que era esse? Um grupo que não podia provar nem ser de Israel. Não é interessante? É um grupo que eles não conseguiam provar de que cidade que eles eram, de que família que eles eram, de onde que eles tinham vindo, qual o nome que eles tinham como israelitas. Eles não podiam provar nada. Eles só falavam que eu sou de Jerusalém e quero voltar. Porém, eu estou no meio do povo, mas eu pertenço àquele povo? Eles não sabiam dizer. Devemos tomar cuidado, né? Devemos nos resguardar de que nem todos que se dizem cristão são cristãos. Porque Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque a genealogia espiritual deve ser
provada. A sua origem espiritual deve ser provada. Suas origens de que é cristão tem que ser mostrada no dia a dia. Não é verdade? Porque pessoas podem até imitar ser cristão, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Porque ser salvo tem que ter o DNA de Deus. Para ser salvo tem que ter o DNA de Deus. Muito bem. Três grupos se destacaram. 3 grupos. O grupo que jamais perderam sua identidade. Aquele grupo que, mesmo 70 anos depois, jamais perderam o seu sobrenome, o seu povo, e nunca duvidou de que povo que pertencia. Aquele grupo que se lembrava até de que cidade que eles tinham vindo, mas nem o sobrenome da família eles tinham mais. E um grupo que já tinha esquecido tudo, não sabia o nome da cidade, não sabia o nome da família, não sabia nada. Só falava que ainda eram cristãos, ainda eram crentes. Porém, nada demonstrava isso. Sabe a conclusão que a gente chega, irmãos? Que nós devemos nos perguntar, que grupo que nós pertencemos? Daqueles que sabem a quem pertencem e de onde vieram? Daqueles que com o tempo esquecem suas origens? Ou aqueles que nem se lembram mais? Daqueles que permanecem sabendo, mesmo com vendaval, mesmo com distanciamento, mesmo com esse mundão pregando ao contrário, não esquecem no que acreditam, no que confia, no Deus que confia, no Deus que promete e cumpre, no Deus que é dono de tudo e está no controle de tudo. Ou aqueles que com o tempo começam a esquecer suas origens. Eu só vou na igreja, mas por que você vai na igreja? Porque é bom, porque eu conheço as pessoas. E o pior, aqueles que nem se lembram mais. Por que se diz cristão? Por que é crente? Ele não lembra mais. E só se diz crente, mas ele nem sabe mais a palavra de Deus. Por outro lado, irmãos, nós somos falhos, mas Deus não é. Deus é fiel à sua palavra e é Senhor de tudo. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Está no controle de Deus. E Deus sabe do futuro. Eu costumo falar sempre. Nós enxergamos as coisas como foto. A foto mostra aquele momento. Se nós estamos sorrindo, a foto mostra nós sorrindo. Se nós estamos chorando, a foto mostra nós chorando. Mas Deus, ele mostra o filme inteiro. Um filme é uma sequência de várias fotos. E Deus, ele já conhece o final do filme. Ele sabe que lá na frente a gente vai estar sorrindo ou chorando, mas ele sabe como a gente vai estar lá no final do filme, não agora neste momento, não na hora da foto. Ele sabe como a gente está dentro do nosso coração. Irmãos, muito obrigado pela atenção dos irmãos. Eu peço a Deus que os irmãos tenham conseguido aprender um pouquinho da palavra, assim como eu aprendi muito da palavra de Deus com essa lição. Eu peço aos irmãos que hoje às 18 horas teremos culto aqui nesse mesmo canal da igreja. Peço que os irmãos acompanhem o culto, porque, como eu falei, tenho pessoas se dedicando ao máximo para que fique maravilhoso esse culto cada vez mais. Peço que os irmãos acompanhem, porque os irmãos sempre dê feedback, entrem em contato uns irmãos com os outros, para que a gente possa continuar ativos no reino do céu, levando a palavra de Deus, independentemente de qualquer coisa. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Bom domingo, bom descanso e fique na paz de Jesus Cristo. Amém?